Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversas de Torcedor para você que está nos acompanhando. Meus amigos, vamos falar aqui sobre esse jogo entre Fluminense e São José pela Sul-Americana. 5 para o Fluminense, 0 para o time boliviano do São José. Os gols, o Everaldo brilhando com os dois gols, com os dois golaços. O Cano também brilhou no Maracanã, o Serna completando a goleada e o Renato Gaúcho poupando alguns titulares, mas um ritmo de treino, diga-se de passagem, que nós vamos estar analisando também, comentando sobre esse jogo que aconteceu no Maracanã na última quinta-feira, o Fluminense, líder do Grupo F na competição da Sul-Americana. E vamos falar tudo isso que aconteceu nesse jogo. E mais antes disso, meus amigos, mais antes da gente falar aqui, mas antes de falar sobre esse jogo, já se inscreveu no canal do YouTube, meus amigos? Ainda não? Então se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos, também deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube do Conversa de Torcedor, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor no Facebook, também no Instagram. E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, sempre às 18 horas no canal do YouTube e também aos sábados com o nosso programa ao vivo às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também pelo site radionccc.com, pela Radiosnet e também acompanhando pelo YouTube do Conversas Torcedor, falando muito sobre o que está acontecendo no futebol, também falando sobre os esportes, é claro, para você ficar muito bem informado, muito bem informada e também com muita opinião, é claro, que não pode faltar. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui sobre esse jogo que aconteceu. Foi um ritmo de treino, né? Ritmo de treino que aconteceu e o Fluminense sequer precisou utilizar isso, né? A maioria dos seus titulares, na maioria, né? Dos seus titulares. E vamos falar aqui do Fluminense, pessoal, que o Fluminense nem precisou, né? Utilizar a maioria dos seus titulares e foi um mistão, mas foi um ritmo de treino, diga-se de passagem. 5-0 contra a equipe do São José e até difícil escolher um destaque, porque tivemos aí Everaldo duas vezes, dois golaços, Cano fez dois gols, brilhando, também o Senna fazendo o gol e também por final, no final, né, o Renato Gaúcho acertou ao decidir poupar alguns atletas e o time do Fluminense segue líder do grupo F na competição. Então, vamos falar aqui dos dois jogadores que foram destaques na partida, o Everaldo e Cano, para começar do Everaldo, porque o atacante aproveitou essa chance que o Renato Gaúcho optou por uma escalação mista e deixou dois gols, né? Dois golaços, diga-se de passagem. E o primeiro sendo feliz, né, de um voleio, né? De um voleio que ele fez, né? Um chute de voleio de fora da área. E o segundo, Alá Fred, né? Ou melhor dizendo, de um lindo chute de fora da área, o primeiro. E o segundo de voleio, Alá Fred, diga-se de passagem. Porque, relembrando aí o gol contra o Flamengo em 2012, que o Fred marcou no jogo contra o Flamengo por 1-0 no Campeonato Brasileiro. E o Cano fez os dois gols também, entrou no segundo tempo na partida. É, Precisou de poucos minutos para também fazer dois gols. Primeiro, após uma roubada de bola e belo passe do Facundo Bernal. E o segundo, após a tabela com o Nonato. O segundo gol após uma tabela com o Nonato. E dos 104 gols marcados pelo Fluminense, e teve aí com bola rolando, 75 foram de primeira. Então, segundo aí uma pesquisa do Globo Esporte, no Gato Mestre, né, de uma pesquisa do Globoesporte.com, inclusive, em que tivemos aí os gols, né, lógico, que teve aí 104 gols marcados, até 75 gols, né, isso uma porcentagem de 72,12%, né, 75 gols foram de primeira dos 104 que ele fez pelo Fluminense. E vamos falar aqui também dos volantes do Fluminense, diga-se de passagem, que jogaram, né? O Bernal e o Nonato. E falando das atuações dos volantes, e ao que pesa a fragilidade do San José, da Bolívia, o mínimo esperado é que eles, certo, que sobressaíssem, né, em jogos como esse, né, que sobressaem, né, melhor dizendo, em jogos como esse. E o que foi aconteceu? O que foi aconteceu que a dupla deixou o campo,
né, com uma assistência a cada, mas ambos ditaram um ritmo no meio de campo tricolor nessa partida contra o São José no Maracanã e principalmente tendo algumas observações do técnico Renato Gaúcho, que teve aí mais observações, isso é muito importante para o treinador. Pelo tempo, meus amigos, e tem um nome no Maracanã nessa primeira etapa chamado Everaldo, destaque do primeiro tempo e foi destaque do Bahia, né, nas últimas temporadas e chegou ao Fluminense nesse ano, marcando dois golaços, né, dois golaços, diga-se de passagem. No primeiro, giro na entrada da área e um tapa no ângulo de Poveta. E no segundo, aproveitou o cruzamento de Samuel Xavier e acertou um bonito voleio para marcar mais uma vez. Mesmo com a equipe reserva, ou o time misto, para a gente falar aqui certinho, o Fluminense jogou em ritmo de treino no Maracanã e foi amplamente superior aos bolivianos. E mesmo com a equipe reserva ou mista, né, para falar corretinho, uma coisa para falar em forma correta, o Fluminense jogou em ritmo de treino, certo? E foi amplamente superior aos bolivianos e poderia marcar aí 3, 4, 5 gols, né? E que não seria injusto. Então, foi por intervalo vencendo por 2-0. E é gritante gritante a diferença técnica entre as equipes e que mostra também que o Renato Gaúcho acertou em poupar o, o elenco. E na volta do intervalo, meus amigos, os gols ficaram por conta do Cano e do Serna, e o argentino, por sinal, precisou de pouco tempo para fazer dois gols que ele fez na partida, né? Após uma roubada de bola e um belo passe de Facundo Bernal, certo? Do primeiro gol e no segundo, de uma tabela com o Nonato, né, para fazer o segundo. E o Serna também deixando a sua marca também nessa partida e coroando a boa atuação que ele teve também. Então, na segunda etapa, o Renato Gaúcho aproveitou para fazer alguns testes, né, inclusive para fazer alguns testes, e dos jogadores que o torcedor tanto pede, né, tanto pede nessa situação, o Lescano e La Vega, por exemplo, e também o Paulo Baia e Hércules também foram chamados, além também do Cano, é claro, que também foi chamado e também e o que o torcedor tanto pede e também, né, o Cano que é o ídolo da torcida tricolor. Então, o Fluminense conseguiu um grandíssimo resultado sobre o São José também, né, do saldo de gols, que é muito importante na competição também, que é um fator muito importante também para as pretensões tricolores, né, uma coisa, né, que um pouco mais à frente vai ser muito mais importante, repito, o saldo de gols, que é um fator importantíssimo para as pretensões tricolores, repetindo para vocês. Então, meus amigos, e com a vitória, o Fluminense permanece na liderança do grupo F da Sul-Americana, né, 6 pontos conquistados, 5 de diferença para a equipe do Unión Espanhola, né, da equipe chilena, e que será o próximo adversário do Fluminense, né, na terceira rodada, às 7 da noite, no dia 23 de abril. 23 de abril, a partir das 7 horas da noite, ainda não tem um local definitivo, repito, dia 23, às 7 da noite, entre União Espanhola e Fluminense, no grupo F da Sul-Americana. E também nesse domingo teremos aí o jogo do Fluminense contra a equipe do Santos no Maracanã, pela terceira rodada da competição do Campeonato Brasileiro, às 7h30 da noite. Certo, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela companhia de sempre em mais um pós-jogo aqui do Conversas Torcedor. E amanhã teremos aí os nossos pós-jogos do Brasileirão desta terceira rodada para vocês. Muito obrigado pela companhia. A gente se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. Tá? E não esquecendo, hein, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês no canal do YouTube e também às 11 da manhã de todo sábado no nosso programa ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pelo YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, também pelo site radionsc.com, pela Rádios Net, também pelas ondas da Rádio 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração. Tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigado pela companhia de sempre e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa
de torcedor para você, para ficar muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que está acontecendo nos esportes e também no futebol carioca, que é a nossa prioridade também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo do nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Até o próximo vídeo do nosso pós-jogo, repito, aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Fique com Deus e até lá. Valeu!